Olá, você que assiste a BR8 TV. Hoje, o nosso primeiro programa, Tela Política. E o nosso primeiro convidado é Marcelo Micena, chefe do cartório eleitoral da 40ª Zona Eleitoral. E nós estamos aí no período ainda pré-eleitoral, mas muita coisa já foi definida. Nós tivemos no dia 5 de agosto as convenções, o prazo final para as convenções em Catanduva, e agora a gente praticamente entra já no período eleitoral. Marcelo, primeiramente, um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que essa entrevista ela pode ser muito esclarecedora, tirar muitas dúvidas, não só dos candidatos desta eleição, mas também dos eleitores que têm alguma dúvida sobre isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, no nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero que realmente essa entrevista seja interessante, seja útil, traga conteúdo relevante, não só para os candidatos, mas também para os eleitores catanduvenses. No dia 5 agora de agosto, nós tivemos o encerramento das convenções. Tudo correu de forma transparente, tranquila, sem nenhuma ocorrência? As convenções partidárias, até para que o eleitor entenda essa mecânica, são reuniões previstas em lei, que os partidos políticos são obrigados a realizar, e essas reuniões têm o objetivo de definir as alianças políticas e quais serão os nomes que serão indicados como candidatos, sejam eles candidatos a vereador, a vice-prefeito e também a prefeito. Essas reuniões ocorrem dentro de um calendário estabelecido nacionalmente, então tudo que está acontecendo aqui em Catanduva também está acontecendo de maneira simultânea em todos os municípios do Brasil. Então o prazo, como dito, esgotou-se no dia 5 de agosto. Então, a partir dessa data, nós já temos o desenho das alianças políticas já formatado e também aqueles nomes que serão apresentados para registro de candidaturas. Marcelo, agora no dia 15 de agosto, é o prazo para que os candidatos possam já iniciar propriamente as campanhas. É isso. O calendário eleitoral, como eu disse, é nacionalmente unificado. Prevê que no dia 15 de agosto, os partidos políticos deverão apresentar na Justiça Eleitoral toda a documentação que diz respeito a cada um dos candidatos. Então percebam que as convenções puderam ser feitas até o dia 5 de agosto, e a partir de então os partidos têm mais 10 dias para poder justamente organizar a documentação. Existe uma série de requisitos que os candidatos devem cumprir para poder serem aprovados pela Justiça Eleitoral. Então esse é o período justamente para que os partidos possam organizar essa documentação e apresentá-la à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Uma vez que os partidos apresentam esses documentos à Justiça Eleitoral, os dados de cada candidato são disponibilizados já na internet, no site da Justiça Eleitoral, para que o eleitor tenha ali acesso às informações e também ao trâmite de cada um dos processos de registro de candidatura. E é exatamente nesse período que a Justiça Eleitoral vai autorizar ou não a candidatura desses pré-candidatos, tanto a prefeito como também os vereadores. É isso. Cada candidato tem um processo próprio, é um processo judicial, ou seja, existe ali a participação do cartório eleitoral, do Ministério Público e quem dá a palavra final é o juiz eleitoral, isso para cada um desses candidatos. E são vários os requisitos para que uma pessoa possa ser candidata. E todos esses requisitos serão analisados minuciosamente pelo cartório eleitoral e então serão cada um desses processos remetidos ao juiz eleitoral, quando então ele dará uma sentença deferindo ou indeferindo cada um desses registros de candidatura de maneira individualizada. É importante dizer que a análise será
individual, cada candidato terá os seus requisitos analisados individualmente, e são vários esses requisitos. Por exemplo, o domicílio eleitoral em Catanduva. Não pode vir, hipoteticamente, um candidato de outra cidade, de última hora, e lançar a candidatura aqui no município de Catanduva. E qual é o período que esse candidato tem para fazer a transferência de domicílio? São 6 meses antes da eleição. Né? Então, tanto a transferência do domicílio eleitoral para Catanduva, como também a filiação partidária, devem já estar regularizadas 6 meses antes da eleição. Então, esse é o primeiro dos requisitos para que o sujeito possa pretender alguma candidatura. Além disso, precisa também ser brasileiro. Um estrangeiro não pode ser candidato no Brasil. Isso é uma regra. Para nenhum cargo político, eletivo. Exatamente. No mínimo, brasileiro naturalizado precisa ser. Isso está, inclusive, previsto na Constituição Federal. E temos também o advento da lei da ficha limpa. Todos esses requisitos da ficha limpa serão também analisados pela Justiça Eleitoral. E eu costumo dizer que no registro de candidaturas o ônus da prova é invertido. Né? Então, normalmente, numa situação normal, toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. No registro de candidaturas, não. A presunção é o contrário. O candidato é que deve comprovar que não sofreu nenhuma condenação criminal e que atende a todos os requisitos da lei da ficha limpa. Para isso, cada candidato deve apresentar até o dia 15 de agosto várias certidões criminais, certidões de distribuidores judiciais, e através dessas certidões, a Justiça Eleitoral terá ali todo o mapa da vida pregressa desse candidato. E é esse mapa dessa vida pregressa que será analisado para que, ao fim, haja ali o pronunciamento de maneira técnica se o candidato atende ou não aos requisitos da lei da ficha limpa. E é interessante mencionar para o eleitor que a Justiça Eleitoral brasileira é um exemplo mundial de transparência. Tudo isso que eu estou falando, todas essas certidões que o candidato apresenta são públicas. Então, todo cidadão, por mais humilde que seja, tem acesso a essas certidões que ficam disponíveis no site da Justiça Eleitoral. E esse cidadão, ele tem, acredito, direito de denunciar alguma irregularidade. Por exemplo, o candidato está pleiteando uma vaga, né, como pré-candidato. Se ele tiver algum problema com a Justiça, ele passa a ser um ficha suja. Exatamente. Essas certidões são públicas. Públicas que eu digo você, eleitor, por mais humilde que seja, independentemente do bairro onde mora, da renda que tenha, do patrimônio que tenha, todos os cidadãos, todos os brasileiros têm acesso a esses dados, e qualquer brasileiro pode fazer o que nós chamamos de notícia de inelegibilidade. Né? Então, qualquer cidadão pode apresentar perante a Justiça Eleitoral algo que desabone o candidato no quesito da ficha limpa. E é claro que a Justiça Eleitoral vai fazer essa análise de maneira técnica. Afinal de contas, nós temos um ordenamento jurídico composto pela Constituição Federal, por leis que regem minuciosamente a atuação da Justiça Eleitoral, e com base nesses critérios, haverá então um pronunciamento se o candidato atende ou não aos requisitos da lei da ficha limpa, sempre observando o princípio da publicidade, porque todos esses pronunciamentos judiciais que eu disse, todas as manifestações da Justiça Eleitoral fazem parte de um processo, cada candidato tem o seu processo, e esses processos são públicos, né? Ou seja, de amplo acesso à comunidade brasileira. Marcelo, vamos dizer que um pré-candidato tenha algum problema com a Justiça e ele é detectado pela Justiça, ele automaticamente está impedido de disputar as eleições. Mesmo assim, ele tem direito a recurso, a reverter essa situação? Sim, enquanto o candidato ainda estiver tentando provar a sua lisura, ele tem direito de permanecer na disputa, de usar do horário eleitoral gratuito, só que ele pode recorrer.
né? Então, aqui Ele pode estar disputando a eleição subjúdice. Subjúdice. Esse é o termo jurídico. A partir do dia 16 de agosto, aí não falamos mais de pré-candidatos, e sim de candidatos. Cada candidato já terá direito a um CNPJ próprio de campanha para que possa fazer a arrecadação dos recursos de campanha. Mesmo candidato a vereador? Mesmo candidato a vereador. Tem que ter o CNPJ. É obrigatório ter um CNPJ. Esse CNPJ será concedido pela Receita Federal com base nos dados que serão informados até o dia 15. E aí, então, o candidato já pode fazer a sua campanha dentro das regras legais, dentro dos limites legais, porque nem tudo é permitido durante uma campanha. Mas a partir do dia 16, sim, o candidato já pode efetivamente pedir o voto do eleitor, segundo regem as nossas leis. Muito bem, estamos apresentando o Tela Política e entrevistando aqui o Marcelo Micena, que é chefe do cartório eleitoral da 40ª Zona Eleitoral. Nós vamos a um intervalo, mas é rapidão, daqui a pouco a gente volta com o nosso entrevistado. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners, em Presidente Prudente, dia 8 de setembro, às 7 da manhã, no Centro Olímpico de Presidente Prudente. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renoville, deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina, Oral Unique, Viva de Frente. Marra Restaurante Bar, comida caseira de verdade. Ultragás, entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário, saúde para todos. E R7 Veículos, aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. É aniversário Nativa. Nativa. Estamos de volta com o Tela Política e entrevistando o Marcelo Micena, do cartório eleitoral. Marcelo, gostaria que você falasse sobre o horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral gratuito é uma das modalidades de propaganda eleitoral, onde os candidatos têm acesso a uma parcela do horário nas emissoras de rádio e televisão a partir do dia 30 de agosto. A divisão do tempo será feita com base em critérios legais, né? Então haverá candidatos com mais tempo, candidatos com menos tempo, tudo isso com base... Por que candidato tem mais e outro tem menos tempo? A lei brasileira prevê que essa divisão leve em consideração a formação da coligação e dentro dessa coligação a soma dos candidatos eleitos na Câmara dos Deputados em Brasília, que é a representação parlamentar na nossa Câmara dos Deputados. Então esse é o critério que a legislação adota para fazer a divisão do tempo no horário eleitoral gratuito. Como funciona a propaganda eleitoral na internet, nas redes sociais? A propaganda nas redes sociais tem ganhado cada vez mais destaque por ser uma modalidade barata e de amplo alcance, né? A Justiça Eleitoral estipulou regras mais rígidas, tendo em vista justamente o combate à desinformação que circula de maneira muito fácil, muito rápida nas redes sociais. E a Justiça Eleitoral vai estar bastante atenta a esses possíveis abusos. Sim, sim. Aquilo que não é permitido fazer na vida física, também não é permitido fazer na vida virtual, né? Se não é permitido xingar, ofender, mentir em carne e osso, também não é possível fazer isso no mundo virtual, né? E existe punição para quem descumprir? Sim, sim, a mesma punição para a prática desses atos na vida física é a mesma que se aplica quando esses atos são praticados pela internet. Aqui,
chama muito a nossa atenção a desinformação, né? Porque a liberdade de expressão também tem limites. Não, aliás, não existe direito nenhum que seja ilimitado. E o mesmo se diz com relação à integridade do processo eleitoral. Então, quando uma pessoa usa a sua rede social para espalhar mentiras sem fundamento sobre a lisura das eleições, essa pessoa também está incorrendo numa ilegalidade e estará sujeita a sanções, né? Então, a Justiça Eleitoral tem sim um foco muito grande no enfrentamento à desinformação, sempre respeitando, é claro, os limites da liberdade de expressão, mas atentos também à difusão de desinformações que só produzem o efeito de prejudicar aquela pessoa que busca a verdade, o eleitor que busca conhecer aquela informação de mais qualidade. Essa pessoa acaba sendo prejudicada por alguns indivíduos que usam as suas redes sociais para espalharem desinformação. Fazer uma campanha suja. Marcelo, a gente sabe, né, que o juiz eleitoral ele dá direito de resposta no rádio e na televisão, ou até tirando do ar o programa da pessoa que ofendeu, que cometeu algum ato que prejudicasse o seu adversário. De que forma é a punição para quem comete os mesmos abusos nas redes sociais? Nas redes sociais também existe o direito de resposta. Aliás, o direito de resposta está previsto na Constituição. Toda pessoa que se sente ofendida tem direito de resposta proporcional ao agravo, né? Então, a Justiça Eleitoral pode receber essas denúncias através dos canais disponíveis, seja pelo PJE, por exemplo, que é o processo judicial eletrônico. O candidato ofendido pode representar junto à Justiça Eleitoral e obter junto ao ofensor o direito de resposta, que consistirá em que o próprio ofensor divulgue ali o conteúdo inerente a esse direito de resposta. E até com direito a processo. Sim, tudo isso dentro de um processo judicial. E aqui nós estamos apenas enfocando o direito de resposta, mas se a prática configurar um crime, a pessoa também pode responder criminalmente pela ofensa. Marcelo, vamos falar um pouco sobre, embora a gente já tenha a urna eletrônica no processo eleitoral brasileiro já há muitos e muitos anos, mas sempre existe alguma polêmica, né? E de que forma vocês lidam com essa situação e qual é a mensagem, o recado que você pode passar para o eleitor quanto à segurança das urnas eletrônicas? As urnas eletrônicas existem no Brasil há quase 30 anos. No Brasil inteiro, as primeiras eleições com urnas eletrônicas que atingiram 100% do eleitorado brasileiro já tem mais de 20 anos. Então isso já está muito consolidado na cultura brasileira, a questão das urnas eletrônicas. Foi-se o tempo em que o voto em papel permitia toda espécie de fraude. Porque o papel é muito fácil, rasgar, queimar, jogar no vaso sanitário, dar descarga e some ali qualquer indício de fraude, né? O papel não deixa sequer nenhum indício de fraude. Então a urna eletrônica veio justamente para extinguir essas fraudes que existiam na época do voto em papel. Hoje, o código-fonte, por exemplo, das urnas eletrônicas são auditados um ano antes da eleição. Então, desde outubro do ano passado, de 2023, esse código-fonte já está sendo analisado por peritos, por técnicos, especialistas em informática, inclusive os próprios partidos políticos. E eu me refiro a todos os partidos políticos. Qualquer partido político instituído no Brasil pode designar um técnico para fazer essa auditoria prévia no código-fonte das urnas eletrônicas. Uma vez que esses partidos, que esses peritos chegam num consenso sobre a lisura do código-fonte, essa versão final do código-fonte é então enviada aos cartórios eleitorais para instalação nas urnas eletrônicas. E aqui, no cartório eleitoral, não apenas de Catanduva, mas qualquer cartório eleitoral do Brasil, existe uma nova etapa
de auditoria em que os partidos políticos, mais uma vez, podem verificar em cada urna eletrônica se o código-fonte que está sendo instalado corresponde exatamente àquele código-fonte que já foi auditado um ano antes. Então, são várias etapas de auditoria que permitem que os partidos políticos concorrentes, os candidatos e também o cidadão tenham absoluta segurança de que o código-fonte da urna e o equipamento como um todo espelham fielmente a vontade do eleitor. E aqui é até oportuno fazer uma pontuação com respeito ao voto impresso, que nós estamos presenciando em tempo real o que acontece aqui com os nossos vizinhos da Venezuela, onde existe o voto impresso, né? Lá é exatamente isso, um voto numa urna eletrônica, com a impressão de um ticket de papel, e esses papéis simplesmente sumiram e ninguém consegue fazer aquela auditoria que tanto se esperava, né? Então, que isso sirva de lembrete para as pessoas entenderem melhor como funciona o processo eleitoral brasileiro, que foi projetado, pensado, desenvolvido e continua sempre buscando melhorias para atender especificidades do povo brasileiro, né? A urna eletrônica atende aquele eleitor de altíssimo grau de instrução, atende também aquele eleitor analfabeto, atende o eleitor que mora nas comunidades indígenas, nas comunidades mais afastadas da Amazônia, e é sempre o mesmo equipamento que atende, portanto, a essa realidade múltipla que é o nosso Brasil. Muito bom o exemplo que você deu sobre as urnas eletrônicas, comparando as do Brasil com as da Venezuela, onde tem, inclusive, lá gerado um protesto mundial sobre as eleições da Venezuela. Mas também não cabe a nós discutir um problema do vizinho país. Ô Marcelo, vocês do cartório eleitoral já têm uma previsão de quantas urnas serão disponibilizadas para a eleição de Catanduva? Aqui em Catanduva nós temos 304 urnas. No entanto, 274 sessões, contando Catanduva e Elisiário. Essa diferença de quase 30 urnas corresponde a urnas de reserva que ficam à disposição caso haja necessidade de troca no dia da eleição. Lembrando que as trocas atingem um percentual mínimo, né? Algo em torno de 1% das urnas precisam de alguma substituição, porque todas as urnas são testadas exaustivamente antes de serem entregues ao eleitor. Todas as teclas da urna são testadas para saber ali, quando o eleitor apertar a tecla 1 corresponde ao 1, o 2 ao 2, o confirma e assim por diante. A impressora da urna é testada para certificarmos de que o boletim de urna será emitido conforme o esperado. Enfim, todos os componentes são testados e graças a esses testes que nós fazemos, nós temos a confiança de que as substituições são sempre em número baixíssimo. No dia da eleição, as zonas eleitorais estarão abertas para receber os eleitores das 7 ou 8 da manhã? Das 8 até as 17. Até as 17 horas. E logo a seguir as urnas são encaminhadas para o cartório eleitoral para a apuração. Então, nós teremos provavelmente, se tudo correr normalmente, já o resultado praticamente ali entre 8 e 9 da noite. Eu gostaria até de aproveitar essa excelente pergunta sua, porque existe uma diferença terminológica, que no cartório nós fazemos a consolidação dos dados, nós fazemos a totalização, mas a apuração já ocorre às 5 horas da tarde em cada uma das 274 sessões. Porque ao final do dia, cada urna eletrônica emite um papel impresso chamado boletim de urna. Nesse boletim de urna, que é um documento em papel, está escrito ali quantos votos cada candidato obteve. Que os fiscais, quem estiver ali por perto, já tem acesso. Exatamente. Então esse documento é público. Quando eu digo público, significa que qualquer cidadão pode ter acesso a esse documento.
E os fiscais dos partidos, naturalmente, terão acesso a esse documento já durante o encerramento da urna por volta das 5 horas. E hoje, com essa facilidade toda que tem a tecnologia, os próprios candidatos podem se organizar, seja através de grupos de WhatsApp ou por outras formas de comunicação, e com simples caneta e papel, o candidato já pode saber em pouquíssimos minutos quem foi o vencedor da eleição, graças a essa publicidade, que é a marca registrada do nosso processo eleitoral, essa publicidade dos boletins de urna. E no cartório eleitoral, o que nós fazemos é simplesmente transformar esses boletins de urna, que são impressos, em um documento, em um resultado eletrônico, que vai disponibilizado pela internet. Então, o papel do cartório, na verdade, é simplesmente fazer a soma final desses boletins de urna que vão impressos em cada sessão eleitoral. Até para que o eleitor veja o tamanho da estrutura do cartório eleitoral numa eleição. Hoje, eu gostaria que você falasse quantos funcionários trabalham no cartório eleitoral. Hoje nós temos 6 servidores no cartório eleitoral. Incluindo você. Incluindo eu. E no processo, no período eleitoral, para quanto vai essa estrutura? O número aumenta para quanto? Nesse período, nós fazemos o recrutamento de mesários e de apoios logísticos, representantes do juiz, fiscais da Justiça Eleitoral que ficam em cada... Fiscais dos partidos também? Os fiscais do partido não entram na conta da Justiça Eleitoral porque eles estão, na verdade, a serviço de cada candidato ou de cada partido. Mas a equipe da Justiça Eleitoral aumenta de 6 servidores para quase 1.300 servidores. Então é um aumento exponencial, porque nós consideramos os mesários como sendo parte também do time da Justiça Eleitoral. E aqui, mais uma vez, eu faço menção à publicidade, à transparência do processo eleitoral brasileiro, porque o mesário é a dona de casa, o mesário é o servidor público, é o comerciante, é o empresário, é o bancário, é o industriário. São essas pessoas comuns da sociedade, o professor, são essas pessoas que a gente vê no dia a dia, é o nosso vizinho, é o nosso parente, é o nosso familiar. Essas pessoas então compõem o nosso corpo de mesários e são, por natureza, os principais fiscais da eleição, porque o mesário é aquele que acorda mais cedo, é o primeiro que chega na sessão eleitoral, é o primeiro que tem contato com a urna eletrônica, é o primeiro que tem que executar ali uma série de procedimentos já avisando a auditoria das urnas eletrônicas, porque os fiscais também executam etapas de auditoria nas urnas eletrônicas. E então imagina uma eleição em Catanduva com 1.300 auditores da própria sociedade. Então é assim o nosso processo eleitoral e é por isso que nós temos plena confiança na confiabilidade, na segurança e na transparência do nosso processo eleitoral. Eu agradeço demais a sua atenção, agradeço também o Marcelo Micena por prestar tantos esclarecimentos, espero que tenha tirado dúvida de muita gente sobre o que foi falado aqui e também acredito que o cartório eleitoral está aberto para as pessoas tirarem outras dúvidas que por acaso possam aparecer durante esse processo eleitoral. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, agradeço demais a sua presença aqui no Tela Política e vamos esperar que a próxima eleição ocorra, né, de maneira civilizada e obedecendo esse processo eleitoral democrático brasileiro. É isso, essa é a nossa expectativa, que as eleições transcorram em clima pacífico, em clima fraternal, independentemente das diferenças de visões de mundo, que são naturais em qualquer democracia, mas o que nós esperamos é que as pessoas se respeitem, que as pessoas enxerguem nas outras não inimigos, mas compatriotas, concidadãos, buscando o melhor para o município, cada um dentro da sua visão de mundo, mas sempre preservando o respeito. Obrigado a você pela atenção e que assistiu conosco o Tela Política.